A paz do Senhor Jesus, glória a Deus. Amado, a cada dia eu sinto mais intimidade com vocês, amém? Fico feliz por onde eu passo, meus amados irmãos e irmãs, me falam que estão gostando, graças a Deus. E o que eu peço a Deus é graça, que Deus use da tua misericórdia sobre a minha vida e sobre a vida de vocês. Nosso intuito, amados irmãos, é levar a palavra de Deus, proclamar o Evangelho, cumprir com o ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado, e por aí vai, o nosso Senhor Jesus falou. Então nós temos que entender uma coisa: é preciso, como ministros e ministras do Senhor Jesus Cristo, como os obreiros e obreiras do Senhor, nós proclamar o Evangelho. Levar adiante, meu irmão, as boas novas do reino de Deus. Porque está carente pessoas que realmente querem pregar a palavra de Deus. Está carente, são poucos, está em extinção. Ultimamente muitos têm se acomodado e estão achando que já fez o bastante, mas não é por aí. Temos que proclamar de um jeito ou de outro. Temos que usar todas as opções, ferramentas que você puder aproveitar para proclamar a palavra, use e aproveite. Amém? Eu quero deixar aqui mais um texto, algo interessante. Eu quero deixar aqui quatro colunas que nos mantêm de pé diante do nosso Deus Todo-Poderoso. E a primeira coluna está em Mateus, livro de Mateus, capítulo 26, versículo 41. Essa é uma das colunas que nos mantém de pé. Amém? Vamos ver qual é esta coluna. Glória a Deus. Mateus 26, 41. Diz assim, amado irmão, Mateus 26, 41. Olha o que diz. Glória a Deus. Mateus 26, 41, nosso Senhor Jesus Cristo fala assim: vigiai e orai, para que não entres em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Esta é uma coluna das colunas principais na vida do cristão: vigilância e oração. Vigiai a todo momento, porque vosso adversário anda ao derredor, bramando como um leão. Vigie para que ele não te trague, para que você não venha dar espaço para que ele invada a tua vida. Vigilância e oração. Se você parou de orar, se você não está mais orando, não tem força para orar, significa que você parou de conversar com Deus, parou de pedir orientação a Deus, parou de perguntar a Deus o que é que você tem que fazer, como o apóstolo Paulo falou, quando o Senhor apareceu a ele, quando ele ia a caminho de Damasco: Senhor, o que queres que eu faça? Vá, entre na cidade. E Deus é quem nos orienta. É através da oração que você conversa e entra em comunhão com Deus. Então é uma coluna principal. Se o crente parar de vigiar e de orar, ele fica uma ferramenta fácil para cair nas astúcias ciladas de Satanás. Por quê? Para que não venha cair em tentação, porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fragilizada. A carne é frágil. Amém? Então esta é a primeira coluna que você deve guardar na tua vida. Coloque no teu coração Mateus 26, 41. Vigiai, orai, para que não caias em tentação. Na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Amém? Primeira coluna. Segunda coluna, amado, que nos mantém de pé. Segunda coluna que nos mantém de pé fica aqui em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Diz assim o Senhor Jesus, mas recebeis a unção, a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me testemunha tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, em Samaria, até os confins da terra. Recebeis a virtude do Espírito Santo que vem sobre todos vós, e ser-me-eis testemunha. Olha aí, testemunho
Uma coluna que mantém o crente de pé é o seu testemunho. Não adianta você estar dentro da igreja, pregando, louvando, cantando, participando, mas se o seu testemunho é fragilizado, se o teu testemunho não te denuncia como um homem ou uma mulher de Deus. Mas recebeis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre todos vós, e ser-me-eis minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, na Samaria e até os confins da terra. O verdadeiro cristão tem que ter um bom testemunho diante do Senhor e da sociedade. Se você não tem um bom testemunho diante da sociedade, diante do nosso Senhor Jesus Cristo, diante do nosso Senhor Deus, a virtude do Espírito Santo não vem sobre você e você é um crente que anda em carne. Segunda coluna, lembre-se que te mantém de pé. Segunda coluna, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. A virtude do Espírito Santo virá sobre aqueles que obedecem a Deus e dão bom testemunho. Ser-me-ei minha testemunha, eu sou testemunho do Senhor Jesus Cristo, você é testemunha do Senhor Jesus Cristo. Então essa é a segunda coluna que nos mantém de pé. Nós temos que ter um bom testemunho, amado irmão e irmã, para que não venhamos escandalizar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Veja que tudo que você vai construir, você tem que construir em 4 colunas, 2 de um lado e 2 do outro, Se faltar uma dessas colunas, ficar só 2, pode arriar para um lado. Se ficar 3, pode arriar para o outro. Então tem que manter essas 4 colunas em pé na tua vida de cristão. Terceira coluna, amados irmãos e irmãs, está lá em Efésios capítulo 6, versículo 17. Vamos ver o que diz. Preste atenção lá. Marque na tua Bíblia. Marque para que quando você estiver fragilizado, você vê. Eu vou me lembrar qual é as colunas que aquele irmão falou, Diácono Elcio falou, lá naquele vídeo dele. Efésios 6, 17, amado. Diz aqui: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amado, não pare de ler a Bíblia. Não pare de estudar. Isso aqui é a espada. Um homem sem isso aqui, um crente que não conhece isso aqui, que não anda com isso aqui, que a dele não é marcada, afiada, então ele fica um crente sem argumento para combater as potestades malignas. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O cristão, ele não pode deixar de ler Bíblia. Terceira coluna. Se você parar de ler Bíblia, se você se acomodar e deixar de ler Bíblia, você fica sem entendimento. Você vai esquecendo, você vai ficando enferrujado, no conhecimento bíblico. Então nós temos que ter conhecimento bíblico através desta palavra. Essa espada afiada com 2 gumes. Corta para lá, corta para cá, vira para lá, Amém? Terceira coluna, Efésios 6, 17. E vamos para a quarta coluna, maravilhosa também, que está lá, Hebreus capítulo 10, versículo 25. O que é que tem lá, irmão? Vamos lá, o que é que tem lá, minha irmã? Vamos lá, meu irmão. Glória a Deus. Fico feliz de você estar participando e aprendendo quais de algumas colunas principais que é preciso nos manter de pé diante de Deus. Hebreus capítulo 10, versículo 25. Hebreus 10, 25. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. Ixi, meu irmão. Antes demonstrando uns aos outros, e tanto mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. Mas você já viu algum crente que se afastou da congregação permanecer de pé?
Você conhece alguém? Se você conhecer alguém que se afastou da congregação e permanece de pé, me apresente. Porque a congregação, a igreja, a união da igreja na congregação, né, é um modo de enchermos espiritualmente, de enchermos da unção e virtude do Espírito. A comunhão na igreja, ali onde todo o corpo de Cristo está reunido em comunhão, né, uns com os outros. Então, se nós pararmos de participar dessa unção, dessa comunhão que há dentro da congregação e querer se fazer membro excluído do corpo, ou então ovelha afastada do rebanho, amado, eu me torno uma presa fácil para me perder do Evangelho do Senhor Jesus. Né? Antes, né, demonstrando uns aos outros, se é de você deixar de ir para a igreja, você demonste, ensine, ajude as pessoas a permanecer no caminho, aconselhe as pessoas a permanecer na igreja, na congregação, buscando e glorificando a esse Deus todo maravilhoso. E tanto vezes que se vai aproximando aquele dia, né? Por isso que ele diz aqui, né? O escriba aqui falou assim, ó, e tanto mais quanto vezes que se vai aproximando aquele dia. Que dia? Da volta do Senhor Jesus. Amém? Não deixe a congregação. Pelo contrário, demoeste uns aos outros e vezes, quanto mais vai se aproximando aquele dia. Cada dia que se passa, se aproxima a vinda do Senhor Jesus Cristo. Cada dia que se passa, cada segundo, cada minuto, cada hora que se passa, se aproxima a vinda do Senhor. Então, em vez de você se afastar da congregação, deixar de congregar, você admoeste, ensine, capacite, ajude, incentive outras pessoas que se afastaram a voltar para a igreja. E os que nunca foram, que nunca quiseram, não tiveram interesse, você vem através da unção do Espírito Santo, capacitar esse povo para que venha chegar para o corpo de Cristo, que é a igreja. Não deixe a congregação, não deixe. 4 colunas, amado, que te mantém de pé diante de Deus. Primeira coluna, Mateus 26, 41. Vigiai e orai para que não caias em tentações, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Segunda coluna, né? Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. E ser-me-eis testemunhas. Virá sobre vós a virtude do Espírito Santo, e ser-me-eis testemunha em Israel, né? Israel, Samaria, até os confins da terra. Testemunho do Senhor. Tem um bom testemunho na obra de Deus. Terceira coluna, Efésios 10, 17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E quarta coluna, Hebreu 10, 25. Não deixando a tua congregação, como é costume de alguns. Essas 4 colunas, amados, se você deixar faltar na tua vida de cristão, você pode padecer, sofrer danos espirituais na tua vida. Amém? Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo, e que a paz seja convosco, com tua família, com todos os teus parentes e familiares. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos.